Aos irmãos do Grupo de Estudos Rita de Cássia, da nossa Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, a minha saudação. Meu nome é Mário Lama e hoje serei o responsável pela condução do estudo doutrinário desta reunião. Como é de praxe em nossa instituição, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria de Nazaré, mentora de nossa casa, o amparo, o sustento, a proteção e a permissão de invocarmos a espiritualidade amiga, generosa, dos mentores de nossa casa, na sustentação da nossa palestra, da nossa reunião. Seja então, em nome desses espíritos amigos, em nome de Jesus, de Maria, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré possamos ter a permissão necessária para iniciarmos a reunião de estudos doutrinários do dia de hoje. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje é um tema polêmico, é um tema para ser bem pensado. Aliás, todos os temas são sempre necessários de reflexões, de pensar, mas é um tema que dá muita polêmica, dá muita discussão, e a gente vai juntos ver o que a doutrina espírita tem a nos oferecer de subsídio. Porque, como dizia um amigo meu, palestrante antigo, já desencarnado, João Carlos Cunha, o livro dos Espíritos é um livro de metas. Ou seja, ele não é uma realidade, a maioria dos ensinamentos que nós temos ali na nossa vida. São metas, metas que nós podemos alcançar, mas ainda não estão incorporados esses ensinos no nosso modelo comportamental, no nosso modelo cognitivo, nas nossas crenças e nem muitas vezes, nem nos nossos valores. Mas se nós queremos progredir, se nós queremos evoluir, se nós queremos ir em direção a uma vida melhor, falando como espíritos imortais que nós somos, é preciso que a gente reflita e faça uma comparação da proposta da espiritualidade amiga baseada no Evangelho de Jesus e como está o nosso valor. Então, ainda não estou lá, mas estou a caminho. Kardec definia o verdadeiro espírita como aquele que fez a sua transformação moral e está domando as suas más inclinações. Ou seja, o que é a transformação moral? É quando eu percebo que o meu conjunto de valores, as minhas crenças, não estão realizando as minhas metas de felicidade. Felicidade no sentido de espírito. Muitas vezes a gente confunde felicidade com facilidade. Eu costumo falar isso. Facilidade é uma coisa, felicidade é outra. Felicidade é paz de consciência. Felicidade é fé no futuro. Felicidade é você estar de posse do necessário. Essa é a definição dos espíritos para uma vida material digna. Felicidade não é poder viajar para o Caribe. Isso é facilidade. É bom? É claro que é bom. Mas quantas pessoas que têm enormes facilidades e estão aí na depressão, muitas vezes até se suicidando. Então, felicidade, em termos espirituais, é outra história. E se eu sou um espírito imortal, o valor a ser buscado são os valores que levam à felicidade espiritual. Nem sempre os nossos valores realizam essa felicidade. Por isso Kardec fala, domar as más inclinações. Ainda que eu perceba que os meus valores precisam ser revistos, eu necessito de esforço, se é que eu quero alterá-los. Porque a gente não muda um hábito, uma crença da noite para o dia. É todo um esforço de disciplina, como se fosse tirar um vírus do nosso inconsciente, tirar um vírus do nosso espírito para instalar um programa que nos leve à melhor realização, usando uma linguagem da informática. Então, o Livro dos Espíritos é um livro de metas, ou seja, metas para domar as minhas más inclinações, mas elas existem.
Mas é muito curioso que quando a gente lê essa passagem de Kardec, a maioria de nós espíritas sabemos ela de cor, a gente esquece de como ele termina a frase. Tá? E ou consegue, se tem para isso firme a vontade. Esse é o final da frase. Reconhecer, fazer a transformação moral, os esforços para domar as más inclinações, e lá no final da frase, e o consegue, se tem para isso firme a vontade. Então, vontade é o motor do pensamento. Já diria, já disse, né, o espírito não, Leon Denis, ainda quando encarnado. A vontade é o motor do pensamento. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala da importância da vontade como realizadora dos nossos planos, dos nossos planejamentos. E pensar é uma coisa, realizar é outra, e é a vontade que faz realizar. Então nós vamos hoje falar de um valor da sociedade, que aí para alguns de nós, muitas vezes, nós nos vemos envolvidos nessas questões e nessas discussões. Vamos lá, já fiz o suspense que eu queria, agora vamos lá. O que nós vamos falar está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 6, da Lei de Destruição, e vamos falar de pena de morte nas questões 760 a 765. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos falar um pouco da Lei de Destruição. Eu diria, se me fosse permitido, utilizar aqui um parênteses, eu trocaria o termo destruição por transformação. Tá? Da lei de transformação, porque tudo que está no mundo material está num processo de transformação. Matéria, por definição, é algo instável. Nós temos um corpo material num processo de transformação. Todo o nosso entorno do planeta está num processo de transformação. Então, eu utilizaria o termo transformação e não destruição. Mas vamos lá no que está escrito pelo nosso codificador com o suporte dos espíritos superiores da codificação. Então, nós temos dois tipos de destruição, ou de transformação, se assim o preferir. A necessária, ou seja, dentro da lei natural, parte do processo. Tá? O ecologista, cientista, Frytjo Capra, eu acredito que seja essa a pronúncia, se não for, me perdoem, ele diz o seguinte, a matéria, dos seus princípios da ecologia, num deles, a matéria está em permanente circulação na teia da vida. Permanentemente circulando. Então, nós temos como lei de destruição natural o fenômeno, para nós, da morte do corpo físico. É uma transformação. Esse nosso corpo foi gerado da matéria da Terra, essa matéria nos permitiu, nos deu este instrumento ao nosso espírito, para que nós agíssemos aqui no mundo material por um tempo. E depois essa matéria vai se desagregar, porque as forças vitais que as mantêm unidas cessam, começam a enfraquecer, a gente envelhece e desencarna. Então, a morte natural, vamos colocar aqui, porque toda morte é natural, porque não existe morte artificial, tá? Mas a morte, pelo processo de esgotamento dos órgãos físicos, ele é um processo natural. As mortes violentas dependem. Mortes violentas causadas por terceiros não estão dentro da destruição necessária. Não estão, elas já passam para o assassinato, que é a destruição abusiva. Nós vamos falar sobre isso. Eu destruir meu corpo usando ele mal, usando ele de forma equivocada, com drogas, com bebida, com noites mal dormidas em excesso, eu abrevio o meu tempo de vida. Isso não está dentro do processo natural, não é a destruição necessária. Isso pertence a uma destruição abusiva. Agora, um acidente do qual a gente não tenha tomado parte e que venha acessar a vida, isso faz parte da destruição necessária, porque não houve intenção de causar
um dano ao nosso corpo. Quando eu falo um acidente, eu não estou falando andar 200 quilômetros numa estrada e perder o controle do carro, porque aquilo não é um acidente. Tá? Aquilo é uma imprudência e que leva a um desencarne, muitas vezes até prematuro. Então seria uma destruição abusiva. Então, o que é a destruição necessária? A destruição necessária é aquela que é parte do processo natural da lei. Nós temos também como destruição necessária os flagelos destruidores. O que são os flagelos destruidores? Tá? São os temporais, as enchentes, os tufões, os maremotos, os terremotos, os furacões, que são fenômenos da natureza. As tsunamis. Veja bem, quando só o fenômeno é o causador do processo. Então, vamos dizer o seguinte, uma pessoa constrói uma casa ao lado de um vulcão, e o vulcão, em um determinado momento, entra em erupção, eu estou usando um exemplo aleatório, aqui de memória, entra em erupção e destrói aquela casa e os ocupantes, ali nós não temos uma destruição necessária. Ali temos uma imprudência de alguém que colocou a sua residência numa área de risco. Então, os flagelos, eles pertencem, são os fenômenos da natureza e que são transformadores da natureza. Muitas vezes nós temos até mudanças de curso de rios, nós temos formação até de ilhas no meio do mar, fruto desses flagelos. E é bom a gente definir que a gente chama, às vezes, muitas vezes, de tragédia. E o filósofo, pensador, Mário Sérgio Cortella, ele tem uma reflexão que é muito interessante sobre tragédia e drama. Nós costumamos chamar tudo de uma tragédia. Tragédia vem do grego, tá? A intervenção dos deuses na vida material. Então, são as tragédias gregas, a intervenção das potências divinas, segundo a mitologia grega, na vida dos homens, causando transtorno, causando tragédias. E drama é quando somos nós mesmos que causamos o processo, quando nós mesmos somos os causadores do processo. Nós estamos vivendo, no atual momento, desse isolamento social, algo que a gente pode chamar mais para drama do que para tragédia. Porque nós estamos sendo atacados por um vírus que muito provavelmente foi criado em laboratório. Ou mesmo que não tenha sido criado em laboratório, por uma imprudência, eu estou usando imprudência com generosidade, acabou sendo disseminado pelo mundo todo, ou seja, por uma ação do homem. Então é um drama. Nós não estamos vivendo uma tragédia, nós estamos vivendo um drama, porque não é uma coisa que veio dos deuses. É algo da nossa própria vida, do nosso próprio modo vivente e de uma ação do homem. Não estou dizendo que é intencional, ainda que seja não intencional, houve uma imprudência. Houve uma imprudência porque esse vírus perdeu o controle e ele se tornou essa pandemia que nós estamos vivendo, ceifando muitas vidas. Então aqui nós estamos vivendo um drama e não uma tragédia. A tragédia é quando vem dos deuses. É um terremoto, é um furacão. Drama, quando é causado pelos homens. E às vezes nós temos as duas coisas juntas. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, nós estamos em 2021, de repente essa palestra fica aí no YouTube por mais tempo, há uns 10 anos atrás, houve um enorme temporal na Serra Fluminense, né, que ceifou muitas vidas. Nem se sabe o número de pessoas que vieram a desencarnar naquele temporal. Perdeu-se a conta, porque muitos não foram encontrados, muitos não foram localizados. Pois bem, aquele temporal foi uma tragédia, mas aquilo que aconteceu no entorno, muitas vezes foi um drama. Casas frágeis em áreas de risco, construções, às vezes até sólidas, na beira de rios que de repente eles encheram. Ali houve uma imprudência ou um descaso das autoridades de permitir construções em áreas de risco, ou uma imprudência
de se construir casas muito próximas de um rio. Aquele rio Cuiabá, ele destruiu casas, aliás, casas muito boas, inclusive mansões, mas ali houve um erro de cálculo, então ali houve um drama. Não estou minimizando, por favor, tá? Eu estou apenas separando tragédia, o temporal, drama, a ação do homem, que muitas vezes não foi previdente na prevenção daquela calamidade. Eu cito um exemplo que me impressionou, porque também há alguns anos atrás houve um terremoto de uma magnitude muito grande no Haiti, onde veio até desencarnar a missionária Zilda Arnes. Destruiu o país, até hoje não se recuperou. É um país mais pobre da América Latina, um país onde a miséria é muito grande, destruiu o país, aquele terremoto. E é uma área sujeita a terremotos. Então, um terremoto é uma tragédia. Pouco tempo depois, meses depois, houve um terremoto no Chile, de uma magnitude até maior que a do Haiti. E eu fui ao Chile um pouco tempo depois. Eu conto essa história, me permitam se alguém me ver repetindo, mas eu conto essa história porque eu acho ela me impressionou muito. Fui pouco tempo depois. E em Santiago tem um prédio muito alto, que ele é todo envidraçado. E um chileno conhecido, ele virou, sabe aquele terremoto que teve aqui? Não quebrou um vidro daquele prédio. Olha que coisa curiosa. As construções no Chile, por ser um país sujeito a terremotos, já prevêem a tragédia. No Haiti, por ser um país miserável, pobre, as construções não prevêem uma tragédia. Então lá houve, na realidade, uma tragédia associada a um drama. Mas bem, deixemos de considerações filosóficas e vamos para a destruição abusiva. O que é a destruição abusiva? É aquela que está fora da lei natural. É a destruição pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque o que nos diferencia dos demais animais da criação é o livre-arbítrio. Ou seja, a vida moral, a capacidade de fazer escolhas conscientes. O animal não faz escolhas conscientes, ele faz escolhas por instinto. Às vezes parece até, e são escolhas inteligentes, mas aquilo é instinto, porque todos eles fazem da mesma forma. Alguns animais até aprendem, porque têm capacidade de aprendizado, mas não replicam para as suas crias. Então, aquele aprendizado acaba virando algo reflexivo ou instintivo. Então, o animal, ele age por instinto. Quando ele destrói um outro animal, ele destrói ou para caçar ou para se defender. É essa ação. Tubarão, por exemplo, que é visto aí como um terror dos mares, na realidade, o tubarão, ele nem se alimenta de seres humanos, nem faz parte da dieta do tubarão seres humanos. Quando é que o tubarão ataca? Quando ele se sente ameaçado ou alguém entra desavisadamente na sua área de proteção. E aí o tubarão, ele ataca. No Recife, no estado de Pernambuco, na Praia Grande, existem muitos ataques, acho que é Praia Grande, desculpe se eu falei alguma bobagem, mas passaram a existir muitos ataques de tubarão. Por quê? Porque construíram um porto na área de alimentação dos tubarões. Deslocaram os tubarões para o litoral próximo das praias, que virou área de alimentação. Um surfista, um banhista naquela área, para o tubarão, ele é uma ameaça. E então ele se defende. Então, o tubarão, ele não causa uma destruição desnecessária, abusiva. Ele está se defendendo. Mas nós, seres humanos chamados inteligentes, nós causamos destruições abusivas. Exemplo, está lá no Livro dos Espíritos. Guerra é destruição abusiva. Assassinatos, crueldade, duelos.
desmatamento predatório, as queimadas. A gente viu recentemente o Pantanal pegando fogo, as queimadas. Nós temos a poluição dos mares, dos rios, do ar. Nós temos a caça esportiva, caça-se por esporte, safaris para matar leões. Hoje está mais controlado, mas ainda existe, né, a caça predatória. E nós temos a pena de morte. O que os espíritos nos falam da pena de morte? Eles falam de uma evolução do processo. A pena de morte, no passado, ela era aplicada, muitas vezes até com requinte de crueldade, pelas nossas ainda imperfeições morais. E Kardec pergunta, há uma necessidade da pena de morte? O que eles dizem? Necessidade é claro que não. Porque a pena de morte é você interromper a vida de alguém. É claro que existem pessoas, existem atitudes tão cruéis, tão fortes de determinadas pessoas, se a gente pode chamar de pessoas, brutais, que impedem que essa pessoa possa ter convívio social. Ninguém está dizendo que, coitadinho, não é isso. Algumas pessoas não têm comportamento, não fazem escolhas que possam permitir o seu convívio social. Essas pessoas precisam ser afastadas do convívio social. Mas outra coisa é você condenar à morte. E a própria legislação, ela vem num processo de avançar. A gente vai lembrar dos 10 mandamentos. E o que está lá nos 10 mandamentos? Não matarás. O 10 mandamentos ele é extremamente impositivo. Tá? Ele é tudo no imperativo. Tá? Ou faça ou não faça. Não matarás. Não tem, a não ser em caso de, não tem. Não matarás. Aí alguém pode dizer, pô, mas a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, previa a pena de morte. Sim, a lei mosaica é uma lei humana. Os 10 mandamentos é uma lei divina, chamada lei natural. Não matarás. Agora, por que se utilizava muitas vezes determinadas penas que hoje parecem extremamente cruéis? Porque não havia prisão. Os povos eram nômades. Então a pessoa tinha ali, o legislador, tinha ali 3 opções. Tá? Ou chibatas, o açoite, ou a mutilação, ou a morte, para a punição. Só que era aplicada de uma forma, muitas vezes, despótica. Mas veio passando do tempo. Com o passar do tempo, as legislações foram se aprimorando. Nós fomos evoluindo. Nós tínhamos penas de morte no passado. Quantas penas de morte foram lavradas em nome de Deus, em nome de Jesus? A Inquisição queimando pessoas vivas com um processo de crueldade terrível para livrar a sociedade das bruxas, dos demônios. Isso em nome do Cristo. Tá? Então, mas isso foi sendo abolido. Hoje ainda temos alguns países que ainda adotam a pena de morte, mas numa condição muito, muito diferente do que era no passado. Os processos são super demorados. Se dá a chance de defesa e de recursos bastante. Existem prisioneiros que ficam anos lá no chamado corredor da morte, principalmente nos Estados Unidos, na espera do desfecho do processo. Existem apelos à misericórdia, existem vários apelos, até que a pena seja executada. E a pena é executada também com características de não sofrimento. Não há mais Lógico, você vai matar uma pessoa, será sempre um processo doloroso interno, mas não é com dor, não é como na Revolução Francesa, com a guilhotina cortando a cabeça, ou na Espanha, com o garrote vil que estrangulava a pessoa.
Hoje são injeções letais. A pessoa está desacordada, ela recebe uma injeção letal. Já existe uma misericórdia na ação com o assassino, com relação àquela pessoa condenada à pena de morte. E os espíritos, Kardec dizia, algum dia haverá em que não teremos mais necessidade da pena de morte. E os espíritos dizem, necessidade? Não, nunca houve necessidade. Mas haverá um dia que não haverá mais pena de morte. Quando nós todos estivermos educados para uma vida em sociedade, respeitando-nos uns aos outros. E ele diz, ainda está muito longe isso. Ainda está muito longe. E uma outra coisa é a inutilidade da pena de morte. Porque na realidade ela é inútil. Porque o que a gente mata é o corpo, mas não o espírito. Então aquele espírito que estava preso num corpo, por pior que ele seja, por mais cruel que ele seja, por mais abjeto que seja aquele indivíduo, e alguns são, nós não podemos esquecer isso, são irmãos de caminhada, mas com escolhas péssimas, sem a menor condição de convívio dentro da sociedade, porque só fazem desastres. Por pior que seja, ele está contido num corpo, porque se ele tiver como espírito solto, não tem mais como contê-lo. E talvez o estrago que ele possa fazer com as suas influências seja muito maior. Então a pena de morte, ela se mostra quase como uma inutilidade. Mas e o que fazer com essas pessoas? O que fazer com esses indivíduos? Nós temos os presídios, nós temos com a finalidade de recuperação. Aí alguém vai rir, e eu vou rir junto. Tá? Se você for falar presídio com finalidade de recuperação, aqui no Brasil é uma piada. Né? Eu nunca estive num presídio, com a graça de Deus, né, mas vejo as reportagens. Aquilo é um depósito, aquilo é uma fábrica de criminosos. Porque o sujeito entra lá porque roubou uma margarina e volta um criminoso com ódio da sociedade. E, diga-se de passagem, com quase que justa razão. Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual. Nós vivemos numa sociedade que cultua a violência. Vai ver essas lutas aí, MMA, ou coisa que o valha. Realmente eu não gosto, não vejo, mas passa o comercial, passa lá as chamadas na televisão, que você está vendo um programa, e daqui a pouco vem. Aquilo é uma brutalidade que não tem mais tamanho. E aquilo é cultuado, as pessoas urram quando um acerta o outro. Então a violência, ela está latente. Os jogos eletrônicos, que muitas das crianças começam a jogar isso cedo, jogos extremamente violentos, banalizando a morte. Outro dia um amigo meu que gosta desses jogos eletrônicos estava se gabando, não sei que jogo era, de já ter matado mais de 20 mil pessoas. Eu falei, onde é que você está com a cabeça? Não, mas é joguinho eletrônico. Não, não é joguinho eletrônico. É joguinho eletrônico para você, que você é um cara até, espero eu, centrado. Mas uma criança que fique jogando isso, vivendo num ambiente, às vezes, de violência, como são os ambientes de favela, você está banalizando a morte para essa criança. Então, quando eles viram um soldado do tráfico com uma arma na mão, às vezes um garoto de 12, 13 anos, e a gente vê isso, sou testemunho ocular disso, de passar lá, indo para a nossa obra social, e de passar, e quem frequentadores aqui do Rita que frequentam a nossa obra assistencial na Rocinha, sabe que isso é uma realidade. Você olha um garoto com um fuzil que é maior do que ele, sei lá se aquilo se chama fuzil, espingarda, sei lá o que é aquilo, não entendo de arma, mas aquilo é uma arma letal. Para aquele menino atirar em alguém, matar alguém, condenar um adversário à morte, e aquele menino, às vezes, não teve chance. E eu não estou dando uma aqui de passar a mão na cabeça. Tá? Nós somos uma sociedade extremamente desigual. E eu não estou entrando em política, não estou entrando em nada desses assuntos. Mas nós somos uma sociedade com as oportunidades desiguais, muito desiguais. A gente está vendo agora na pandemia.
As escolas particulares já estão trabalhando, as escolas públicas não. Não importa o argumento. O que está acontecendo, então, com os alunos das escolas particulares? Que também, durante a pandemia, durante o isolamento, tiveram acesso, por serem de classes sociais de mais recursos, tiveram acesso à internet, às aulas remotas, não perderam muitas matérias. Aliás, muitos até acabaram evoluindo nas áreas da eletrônica. E um garoto de favela, que mal tem o que comer, tem lá um celular, mas e a internet? E o colégio, que não tem aula? Por A, B, C ou D motivos. Aquele garoto está pelos becos. Aquele garoto está criando rancor da sociedade. Aquele garoto está vivendo uma vida de desigual. E quando ele se revolta contra a sociedade, nós queremos que ele seja afastado da sociedade, esquecendo que muitas vezes essas desigualdades foram criadas pela nossa indiferença como sociedade. E isso não é discurso político, isso é a realidade. A gente fala muito em meritocracia. E olha, eu sou um meritocrata. Jesus era um meritocrata, a cada um segundo as suas obras. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Isso é meritocracia. Mas a gente só pode falar em meritocracia quando os pontos de partida são iguais. Porque se os pontos de partida forem diferentes, como são hoje, nós não podemos falar em meritocracia. Aí eu, para chegar na frente, tentar corrigir com medidas demagógicas que não corrigem nada. Porque aquela criança não teve educação moral, quando ela poderia ter tido, quando, como sociedade, a gente poderia ter pensado na base que é a educação. Nós só vamos eliminar esses problemas todos que a gente vive, morais, e aí as destruições abusivas, seja por desmatamento, poluição, caça, pena de morte, guerra, quando nós nos tornarmos seres mais educados moralmente. Kardec fala isso. Quando nós dermos atenção à educação moral, a mesma atenção que nós damos à educação intelectual, nós vamos dar um pulo, um ganho enorme na evolução da nossa sociedade. Então, assassinatos cruéis, pessoas cruéis, precisam ser segregadas? Sim, precisam ser segregadas. Mas o que diz a caridade cristã? Elas precisam, pelo menos, se tentar recuperá-las e não jogá-las num depósito ou eliminar as suas vidas. Eu fico, às vezes, pensando, tá? Como Jesus faria num caso desse. Aliás, ele fez. Né? Ele foi condenado à morte, sem ser um criminoso. E o que ele fez com seus algozes? Tá? Ele pediu a Deus que os perdoasse. Porque a pessoa que comete um assassinato, seja ele em nome do Estado, seja ele uma vingança, seja ele de que forma for, ela está se comprometendo perante a lei natural. O que vai acontecer com ela, não sei, não sou mentor espiritual, não tenho condição de dizer. Eu só posso dizer que, pelo ensino dos Espíritos, essa pessoa está se comprometendo espiritualmente falando. Então, que a gente possa repensar, porque às vezes vem um impulso, sim. A gente vê coisas bárbaras, a gente vê crimes terríveis. E a gente fica pensando o que uma pessoa dessa está fazendo na sociedade. É um espírito doente? Sim. E doente precisa de tratamento. E nós não tratamos. Na realidade, nós jogamos em depósito. E às vezes volta muito pior, volta revoltado, volta mais cruel ainda. E aí a gente quer que mate, que tire. Né? No Brasil não tem pena de morte, em termos, né? Que não tem pena de morte. Tá? Não tem pena de morte julgado aí, mas toda hora a gente vê pessoas sendo mortas
nas operações policiais, e eu não estou aqui acusando policial nenhum, ele está ali para defender a sociedade. Ele é a última barreira entre a bestialidade e a criminalidade e uma sociedade organizada. O policial que está ali, ele é um defensor da sociedade. Muitas vezes ele pode ser cruel, seja lá o que for, e ele pode executar. E a gente sabe que muitas vezes isso pode acontecer. Então, nós temos pena de morte, sim. Tá? Nós temos pena de morte também do bandido contra a sociedade, quando ele executa também um policial que está lá para a defesa da lei, ou quando ele sai atirando em pessoas inocentes. Nós temos. Isso também é pena de morte. A gente pode não ter pena de morte na Constituição, mas que a pena de morte aqui no Brasil, ela existe, é claro que ela existe. E isso só vai ser eliminado quando nós crescermos moralmente como sociedade. Pelo menos é essa a reflexão que eu tenho para passar para hoje. Tá? Eu agradeço a atenção de todos e vou fazer a nossa prece de encerramento para que a gente possa considerar a nossa reunião encerrada. Encerramento para encerrar é uma redundância. Então, rogando a Mãe Maria de Nazaré, a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, pela nossa sociedade, Senhor, pelo nosso planeta, pelo nosso país, pela nossa cidade. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos onde a crueldade, o desprezo pela vida, está de uma forma assustadora, mas também estamos vivendo momentos de muita solidariedade, de muitos voltados para o alívio da dor dos seus semelhantes. Neutraliza, Senhor, o mal que tenta dominar o nosso planeta e o nosso país. Fortalece a todos aqueles que estão nas hostes do bem, procurando transformar esse mundo num mundo melhor. Fortalece Ismael, nosso mentor, para que possa amparar os trabalhadores do bem, para que possa intuir nossos governantes, nossos líderes, para que assumam verdadeiramente a responsabilidade dos seus cargos. Então, Senhor, em nome de Maria, em nome de Jesus, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré possamos ter a permissão necessária para considerarmos esse momento de estudo de doutrina espírita. Graças a Deus, muita paz a todos. Jesus nos abençoe.